A noite parecia comum para a doutora Helena, mas o destino já preparava algo que mudaria sua vida para sempre. Médica dedicada, respeitada pelos colegas, ela havia se acostumado a viver entre paredes frias de hospital, ouvindo o som dos monitores cardíacos e o choro de famílias aflitas. No entanto, quando o alarme de emergência soou devido a um incêndio em um prédio próximo, tudo se transformou em caos. No meio do pânico, Helena ficou presa em um andar tomado pela fumaça, sentindo o ar faltar em seus pulmões. Foi então que, em meio às labaredas, surgiu Miguel, um bombeiro experiente, coberto de fuligem e suor. Seus braços fortes a ergueram como se o destino tivesse decidido uni-los ali, naquele instante entre a vida e a morte. Ela sobreviveu graças a ele, mas o que nascia dentro do coração dela era algo ainda mais poderoso do que a gratidão. Nos dias seguintes, Helena tentou se convencer de que aquilo havia sido apenas um momento isolado, mas o olhar de Miguel não saía da sua mente. Ele não era apenas um bombeiro, era um homem que transmitia segurança e coragem, como se fosse invencível. O destino, porém, não quis deixá-los distantes por muito tempo. Miguel apareceu no hospital, ferido após mais um resgate arriscado. E lá estava ela, cuidando dele, sentindo o coração disparar cada vez que seus olhos se encontravam. Entre diálogos rápidos e olhares demorados, a química se tornava impossível de ignorar. A médica que dedicava sua vida ao trabalho começou a sentir que havia algo maior, algo que a fazia esperar ansiosamente pelos momentos em que poderia estar perto daquele homem. Era o início de um amor intenso, mas também perigoso, pois ambos sabiam que suas profissões os colocavam diariamente diante da morte. O romance florescia em meio ao caos, como uma chama que se recusa a apagar mesmo quando cercada por tempestades. Eles se encontravam às escondidas, roubando minutos entre plantões e resgates. Cada toque parecia eterno, cada beijo carregava a urgência de quem sabe que o amanhã é incerto. Porém, o destino testava sua força a cada instante. Miguel, em um chamado de emergência, percebeu algo estranho. O incêndio em um galpão não era um acidente. O cheiro de gasolina impregnava o ar, e os vestígios que encontrou apontavam para fogo criminoso. Aquilo não era comum, e sua experiência dizia que havia algo errado. Mas quando tentou relatar, percebeu que havia resistência de superiores. Como se alguém quisesse silenciar qualquer investigação. E, sem perceber, ele e Helena estavam entrando em um jogo muito mais perigoso do que poderiam imaginar. Helena começou a notar o peso nos olhos de Miguel. O homem forte e confiante que a salvara agora parecia carregado de dúvidas e temores. Uma noite, no hospital silencioso, ele a procurou, ainda sujo de fumaça, e revelou: Helena, esses incêndios não são acidentes. Tem gente por trás disso. Se eu continuar, vou colocar você em risco. O coração dela disparou. Não era apenas o medo das chamas, mas a sombra de inimigos invisíveis, pessoas poderosas, capazes de destruir qualquer um que ousasse se aproximar da verdade. Pela primeira vez, Helena sentiu que não estava diante de uma batalha contra o fogo, mas contra algo ainda mais devastador: uma rede de segredos e corrupção. E, ao escolher ficar ao lado de Miguel, ela sabia que estava assinando sua própria sentença. Ainda assim, o amor não recuava. Pelo contrário, a cada ameaça, a cada silêncio desconfortável, a paixão entre eles se intensificava. Helena descobriu documentos estranhos no hospital, registros de pacientes atendidos após incêndios, mas que haviam sido misteriosamente apagados do sistema. Miguel, por sua vez, encontrou relatórios de ocorrências que jamais foram divulgados. Era como se alguém estivesse lucrando com as tragédias. As peças começavam a se encaixar em um quebra-cabeça macabro. O casal, unidos pela paixão e pelo desejo de justiça, se tornava cada vez mais perigoso para aqueles que viviam das sombras. A cidade continuava a dormir, sem imaginar que os incêndios não eram apenas acidentes, mas parte de um plano sujo, protegido por pessoas que jamais imaginariam. A tensão aumentava quando Miguel passou a ser seguido. Carros desconhecidos surgiam em suas rotas, telefonemas anônimos caíam no silêncio da madrugada. Helena também começou a receber mensagens estranhas, como se alguém soubesse cada passo dela.
O medo o cercava, mas o amor era seu único refúgio. E em noites escondidas, trocavam promessas de resistir até o fim. A cada abraço, Helena temia que fosse o último. O hospital se transformara em palco de mistério, enquanto o quartel dos bombeiros parecia esconder segredos que jamais deveriam vir à tona. Eles sabiam que estavam na beira de um abismo, mas já era tarde para recuar. Tudo piorou quando um novo incêndio explodiu em um depósito. Miguel correu para o resgate, mas percebeu sinais claros de sabotagem. Portas de saída trancadas, extintores sem carga, tudo planejado. Ele quase não voltou vivo. Quando se encontrou com Helena, exausto e ferido, a abraçou como se fosse a última vez. Eles querem nos calar, disse ele com voz trêmula. Helena entendeu que não havia mais volta. O casal já estava na mira de pessoas poderosas demais para enfrentar sem coragem. E o próximo passo dos criminosos seria ainda mais cruel. O inesperado aconteceu em uma madrugada silenciosa. O hospital em que Helena trabalhava foi tomado por um incêndio repentino. O fogo se espalhava rápido, como se tivesse sido planejado para ser incontrolável. Miguel correu para o local, sabendo que ela estava dentro. As chamas engoliam os corredores, pacientes gritavam por socorro, e Helena tentava conduzir todos para fora. No entanto, as portas de emergência estavam trancadas com correntes. Era uma armadilha, não havia dúvida. O alvo era claro: silenciar a médica e o bombeiro que ousaram se aproximar demais da verdade. O caos tomava conta. Miguel, arriscando tudo, invadiu o hospital tomado pelas chamas. Seu corpo já não aguentava o peso da fumaça e do calor, mas sua única prioridade era salvar Helena. Quando finalmente a encontrou, os dois se abraçaram em meio à fumaça, olhos cheios de medo, mas também de amor. Era o momento em que o tempo parecia parar. O mundo ao redor queimava, mas entre eles havia apenas uma certeza: juntos, enfrentariam até o fim. Cada segundo era uma luta contra a morte, cada passo era uma prova de que a chama mais forte não vinha do fogo, mas do amor que os unia. Com muito esforço, Miguel e Helena conseguiram abrir uma rota improvisada, quebrando paredes e janelas para salvar pacientes. A cada vida resgatada, a fúria dos criminosos crescia nas sombras. Era como se eles estivessem zombando da coragem do casal. Mas, naquele momento, não havia espaço para o medo. A adrenalina, o amor e o desejo de sobreviver tornaram Miguel quase inquebrável. Helena, mesmo exausta, não largou sua mão em nenhum instante. A cena do casal guiando pessoas em meio à fumaça era a prova de que, mesmo diante da maldade, a esperança podia resistir. Após horas de luta contra as chamas, eles saíram do hospital, feridos, mas vivos. O sol começava a nascer, iluminando a cidade que despertava sem imaginar o quanto havia sido manipulada por forças invisíveis. Miguel e Helena sabiam que estavam mais expostos do que nunca, mas também mais fortes. O fogo havia tentado destruí-los, mas havia fortalecido sua união. A conspiração não terminara ali, mas o amor deles agora era um escudo contra o medo. Um sentimento que os fazia acreditar que, por mais sombrias que fossem as sombras, ainda havia luz. E assim, a história deles seguia em aberto, como uma chama que se recusa a se apagar. O amor que nasceu em meio ao fogo agora se tornara sua maior arma contra a escuridão. Ainda existiam segredos a serem revelados, inimigos ocultos a serem enfrentados, mas havia também uma promessa: caminhar juntos, custe o que custar. Essa é apenas a primeira parte de uma jornada onde romance, drama e suspense se entrelaçam em cada respiração, em cada olhar, em cada batida do coração. E se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, porque muitas outras histórias arrepiantes e emocionantes estão por vir. Afinal, quando o amor é verdadeiro, nem mesmo as chamas mais violentas conseguem destruí-lo.